Semana passada eu estive num restaurante pequenininho, mas a comida era tão boa e o atendimento foi tão extraordinário que eu fiquei pensando, como é que eu nunca tinha vindo aqui antes? Por que eu não sabia que esse restaurante existia? E há um mês atrás aconteceu o contrário. Eu vi uma matéria de um restaurante, fui a esse restaurante e de repente eu percebi que a comida era realmente muito boa, mas o atendimento deixou muito a desejar. Sabe o que aconteceu? Eu nunca mais vou naquele restaurante. Eu dei dois exemplos aqui de restaurante que diz o seguinte: se você faz um marketing fantástico, mas o seu atendimento não é bom, isso não funciona. Porque o marketing vai levar o cliente para você na primeira vez, mas o cliente só vai voltar ao seu consultório ou ao seu estabelecimento se o atendimento for fantástico. Se você superar as expectativas, se você criar uma sensação de que a pessoa foi muito bem atendida. Essa experiência precisa ser memorável, como diria o Walt Disney. Por outro lado, se você faz um atendimento fantástico, mas está escondido, pode ser que demore muitos meses ou talvez muitos anos para que as pessoas, que o seu cliente, te descubra. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Você sabe como fazer para se conectar com o seu paciente? O seu paciente tem acesso fácil a você? Você já percebeu que as pessoas estão cada vez mais conectadas no próprio celular? Isso não são só os adultos, não. As crianças com 8, 9 anos já estão conectadas no celular. Eu espero que você fique comigo até o final desse vídeo. Eu sou o André Chiga, eu sou médico cardiologista, eu tenho 2 clínicas no Vale do Paraíba e sou diretor técnico de um hospital aqui na região. O meu intuito aqui é ajudar você a criar uma carreira e algo muito promissor, que tenha muita satisfação no seu trabalho e muita prosperidade. Eu comecei minha carreira em 1995 e eu sentia algumas dores muito importantes. Por exemplo, a carga de estudos da residência, a carga horária de muitos plantões, a remuneração talvez até um pouco injusta para o começo de carreira e uma insegurança. Será que mesmo eu tendo me preparado bastante, eu vou conseguir desenvolver uma carreira? E será que esse desenvolvimento vai acontecer num prazo, num tempo que seja razoável? Desde o início da minha carreira eu busquei algumas formas de acelerar este processo. Como atender bem o meu paciente, como lidar com situações de estresse, como entender e me colocar na posição dos pacientes, dos clientes, mesmo naqueles momentos que a gente sabe que eles estão sob muito estresse. E principalmente, como me tornar uma referência, como me tornar uma autoridade, principalmente na minha região. Eu descobri que as pessoas querem a melhor casa do bairro, mesmo que não seja o melhor bairro. Percebe? Você precisa ser uma referência. Existe uma estratégia para você se tornar isso. As pessoas precisam enxergar em você uma pessoa de confiança, uma pessoa que tem autoridade e domínio do assunto. Quando você se torna uma referência entre os colegas, quando você começa a ser indicado pelos outros especialistas, aí você percebe que você realmente está ganhando prestígio e que você está se tornando uma referência importante na sua cidade. Todas essas sacadas eu percebi que nós, médicos, não aprendemos isso na faculdade. Portanto, eu tive que buscar outras alternativas. Fui fazer MBA em Gestão Estratégica de Negócios em 2004. Percebi que noções de gestão e marketing seriam fundamentais para o desenvolvimento da minha carreira. E a grande coisa que eu acabo lamentando é por que eu não descobri essas coisas antes. Se eu tivesse essas informações 20 anos atrás, eu tenho certeza que eu teria economizado muito tempo e muito dinheiro. Eu acabei vivendo alguns conceitos e percebi que, de forma prática, esses conceitos aceleravam a velocidade da formação da minha carreira. A gente sabe muito bem que o médico ele normalmente vende mal o próprio peixe. A gente não aprende isso na faculdade. Eu percebo que às vezes você tem uma formação técnica brilhante e mesmo assim a sua carreira pode patinar no começo. Eu percebo também que 2 pessoas que têm exatamente a mesma formação técnica, depois de 10 anos elas podem ter atingido objetivos muito diferentes. Uns com bastante sucesso, outros com menos sucesso. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje aqui. Didaticamente eu quero te apresentar o conceito de reputação do médico, ou um médico que tem uma liderança efetiva, está relacionado com 3 palavras que são 3 Cs. O primeiro C são capacidades. Não importa a área que você estiver, você vai precisar adquirir muitas capacidades. Capacidade técnica, capacidade de relacionamento, capacidade de gerenciamento, capacidade de enxergar o todo, capacidade de se relacionar com o paciente e com as suas equipes.
Na verdade, ninguém vai seguir alguém que não tenha capacidades técnicas adequadas. Então, falar que você oferece um excelente serviço, isso é ponto pacífico. Não há nenhuma estratégia de marketing que consiga levar algum serviço ruim ao sucesso. Então, primeira coisa, o primeiro C, desenvolva muitas capacidades, muitas habilidades. O número 2, o segundo C, é carisma. Você deve conhecer médicos ou colegas que tenham dezenas de diplomas na parede, mas têm consultórios vazios. Por quê? Porque as pessoas querem ser bem atendidas, elas querem saber se o profissional que está atendendo está realmente interessado em resolver a dor dela. E o carisma está relacionado com uma habilidade de fazer com que as pessoas queiram estar perto de você, como se fosse um magnetismo. Você sabe aquelas pessoas que quando chegam, espalham a roda? Isso é o contrário do carisma. E normalmente o carisma está relacionado com muitas coisas, mas uma das coisas é estar realmente interessado em resolver o problema, a dor da pessoa. Saber se colocar no lugar dela. E segundo, a reciprocidade. Se você tiver muita capacidade técnica e não tiver carisma, o seu consultório vai ficar vazio. Mas por outro lado, se você tiver muito carisma e for tecnicamente limitado, eu também preciso te dizer, você precisa voltar a estudar e precisa desenvolver essas habilidades, porque o marketing não vai fazer nenhum milagre por você. E o terceiro C é o caráter. As habilidades técnicas se desenvolvem, o carisma se desenvolve, agora o caráter é talvez a característica mais importante que nós líderes, que os gestores das grandes corporações procuram, pessoas de caráter. Porque habilidades técnicas e desenvolvimento de pessoas, isso as próprias empresas podem nos oferecer. Então são 3 Cs da reputação do médico que tenha liderança. Capacidades, carisma e caráter. Agora imagina que você já tem esses 3 Cs, muita capacidade, muito carisma e muito caráter. Como é que as pessoas sabem disso? Eu adoro dizer que a gente, como médico, precisa fazer um marketing muito ético. E aí eu quero que você entenda que o marketing médico mais eficiente é o marketing de conteúdo, é o marketing de doação. Você vai dar informações para o seu paciente e para as pessoas em geral. Com isso, as pessoas vão passar a admirar você e a perceber o valor que você traz para ela, independente dela ser ou não seu cliente. Há uns 4 anos eu criei as minhas mídias sociais, Facebook, YouTube, Instagram. E qual era o meu objetivo? Eu apelidei de compartilhar saúde. Eu fazia vídeos e compartilhava isso com as pessoas. E qual foi a minha surpresa? Foi perceber que eu gravei um vídeo falando de pressão alta, de hipertensão arterial, postei no meu Facebook sem nenhuma pretensão e no dia seguinte 5.000 pessoas tinham visto. Eu achei isso muito interessante. E eu pensei, quanto tempo eu levaria para falar sobre pressão alta para os meus pacientes no 1 a 1? 5.000 pacientes? 5.000 pessoas? Talvez 1 ano. Percebem? O poder da mídia social é um poder de gerar escala. É muito forte, é uma atração e uma escalabilidade muito interessante. E aí eu comecei a me aprimorar. Não com recursos tecnológicos, mas definir quais eram as principais queixas, as principais dúvidas do meu paciente e eu comecei a contar isso para eles. Porque eu percebi que essa dúvida era do meu paciente, mas era de outras pessoas também. E aí, por exemplo, eu fiz um vídeo sobre tontura. Esse vídeo foi um recorde. Eu atingi 200.000 pessoas de uma forma totalmente espontânea. Tem alguns publicitários que dizem que isso é impossível. 200.000 acessos no Facebook sem eu pagar R$1 por Facebook. Sabe por quê? Porque milhares de pessoas acharam aquelas informações relevantes e compartilharam com seus amigos. Isso foi se multiplicando. Então, milhares de pessoas curtiram e compartilharam esse vídeo. Isso faz com que a pessoa saiba que você existe. E num determinado momento, quando ela precisar de uma orientação ou inclusive de uma consulta, talvez ela lembre do seu nome. E o Facebook nos dá uma oportunidade muito interessante das pessoas compartilharem e comentarem sobre isso. Então, as pessoas fazem o like se gostar e elas podem deixar comentários dizendo, comentando, colocando a experiência própria ou até a própria experiência dela com você, por exemplo. Então o marketing acaba criando a sua autoridade no mundo online, o marketing digital, que é muito poderoso e muito segmentado. E ele cria
um reconhecimento em cima do seu nome. Por quê? Porque você não está vendendo nada, você está dando conteúdo para essas pessoas, você está compartilhando saúde. Na semana passada eu fiz uma live e por causa dessa live uma instituição de ensino me procurou pedindo para eu participar de um programa de desenvolvimento de carreira de médicos. Uma médica minha amiga da Índia fez comentários no vídeo, uma outra pessoa da Alemanha. Percebam, você acaba ganhando escala, as pessoas fora da sua região, da sua cidade, também descobrem que você existe. Esse é o poder das mídias sociais. Você divulga o seu vídeo, você compartilha nos seus grupos, você avisa nos seus grupos do WhatsApp e as pessoas ficam sabendo que você existe. Você está doando informações, compartilhando saúde. Então, o primeiro passo, eu te convido a ter uma página profissional. Não só a sua página como cidadão comum, mas uma página Dr. João de Tal. Instagram profissional, um canal no YouTube e talvez um blog. Daqui a 5 anos, se você não tomar essa ação agora, você vai perceber que você perdeu tempo. E você vai dizer, por que eu não fiz isso 5 anos atrás? Percebam, cada vez mais as pessoas estão conectadas e elas vão achar os produtos e os serviços os profissionais que elas querem através do próprio celular. Então, esteja acessível no mundo online. Em outros vídeos nós vamos conversar como você desenvolver uma estratégia muito eficaz para criar autoridade em cima do seu nome. Eu percebi que nós precisamos estar antenados com a tecnologia e o que está acontecendo de novo no mundo. Você sabia que antes do paciente chegar ao seu consultório, ele vai ao Google, digita o seu nome para saber qual é a sua reputação online? Ou se ele não tem uma indicação do especialista na cidade dele, ele vai colocar no Google, cardiologista do esporte São José dos Campos, dermatologista em Recife, oncologista no Mato Grosso. Percebem? As pessoas vão te procurar, vão querer saber qual é a sua reputação online, se já tem ou não depoimentos de pessoas, ou inclusive críticas. Então você precisa marcar presença na sua rede social. Se você tem uma pasta cheia de diplomas, ou uma parede cheia de certificados importantes, mas ninguém souber disso, nada adianta. Por outro lado, se todos souberem de todos os seus títulos e o seu atendimento não for bom, também não vai adiantar. Então, o marketing ético, o marketing médico só funciona se as pessoas souberem que você existe e você estiver disposto a fazer um serviço de alta qualidade. Como fazer, então, uma estratégia de marketing que seja ética e altamente eficaz? Você certamente já se perguntou isso alguma vez, né? Eu também já me fiz essa pergunta. Embora o marketing digital possa ser uma ferramenta fantástica, nós não temos habilidade inata em relação a isso. Nós não aprendemos isso na faculdade, nem você, nem eu. Mas existem métodos para fazer isso. E a preocupação principal é como fazer isso de uma forma ética, sem sensacionalismo. Eu te convido a dar uma olhada no Código de Ética Médica. Embora o marketing seja uma peça fundamental no desenvolvimento da sua carreira, como fazer isso de forma ética e estratégica? E como o marketing pode direcionar para um aumento de agenda, por exemplo? Embora o marketing seja uma ferramenta absurdamente estratégica, como que a gente vai garantir que essa ferramenta vai gerar realmente um aumento de agenda? Afinal, o que é marketing? O que é marketing? O que é publicidade? O marketing, ao meu ver, é a peça fundamental de qualquer negócio. É a forma como qualquer negócio comunica aos seus clientes em potencial que um produto ou um serviço está sendo oferecido. Isso é marketing. E o marketing digital é apenas uma ferramenta com custos menores e com uma alta chance de escalabilidade, de aumentar a escala com que os seus clientes vão saber de você. O objetivo do marketing é gerar visibilidade em cima do seu nome, em cima da sua marca. E isso é importante de entender. Você, doutor, é a sua principal marca. O cliente, ele sempre tem a opção de escolha. Ele pode decidir ir numa clínica A ou numa clínica B. O que vai fazer ele ir para uma ou para outra é o marketing. Ah, obviamente pode ser pela decisão do convênio? Pode, se ele não tiver opção. Mas sempre que ele tem opção, o seu cliente vai poder escolher entre você e o seu concorrente. O que vai fazer ele tomar essa decisão é algo totalmente subjetivo. É a percepção de segurança e confiança que você pode passar, mesmo que ele ainda não te conheça. Você pode imaginar que o marketing vai fazer com que o seu nome fique em evidência.
E isso, inevitavelmente, pode gerar um maior fluxo de ligações na sua clínica e, consequentemente, maior número de pacientes agendados. Mas isso não é o principal. O principal é que, em cima deste marketing, que o seu nome fique em evidência como uma pessoa que colabora com a saúde, isso faz com que a sua reputação seja firmada. E isso tem um valor a médio prazo, porque pode ser que a pessoa que está assistindo o que você está dizendo hoje não será seu paciente agora, mas num outro momento, quando ela precisar, ela vai lembrar do seu nome e ela vai te procurar. É assim que funciona a construção da autoridade. Às vezes, falando assim, parece até um pouco fácil, mas não é. Hoje, o estudo do marketing envolve um mix de ações, basicamente conhecida como os 4 Ps, que é produto, promoção, preço e praça. Isso é um conceito do Philip Kotler. Você conhece o Philip Kotler? Então eu quero te fazer uma pergunta. Imagina se o Philip Kotler administrasse a sua clínica. E eu vou fazer um ajuste. Os 4 Ps consagrados do marketing, eu quero que você pense agora em 4 Cs do marketing médico, tá certo? O produto do médico é a consulta. Então, em vez de P, vamos pensar em C. A consulta médica. Entenda aqui como exames ou cirurgias também. A consulta do médico é o serviço mais intangível que você vai vender, entre aspas, para o seu cliente. Porque ninguém quer comprar uma consulta. Quando você oferece uma consulta para o seu cliente, o que você vai fazer, na verdade, é oferecer uma solução para a dor ou para o problema da pessoa. Percebe? Então, se o paciente vai ao seu consultório, passa em consulta com você e sai com a mesma dúvida e com o problema não solucionado, é como se você não tivesse entregue o produto, o serviço que ele comprou. Então, é importantíssimo que você defina claramente qual é o serviço que você está disposto a entregar. Porque quando você define claramente qual é o serviço que você oferece, você consegue delimitar, você consegue lapidar o seu público-alvo, que no marketing se chama de persona. Quem é o seu público principal? Qual é o nicho específico que você vai atender na sua clínica? O segundo P, que é o preço, nós aqui no marketing médico nós vamos chamar de C. O segundo C, que é o custo ou o convênio. Pode ser o valor da consulta particular ou o valor da guia do convênio, certo? O custo ele está muito mais relacionado à percepção de valor do que ao valor real do tempo da consulta. O que importa é que a sensação subjetiva do cliente tem que ser que o que ele está pagando é menor do que ele está recebendo. Essa é a dica. E aí eu quero falar com você que vai atender um paciente do SUS. Perceba o seguinte, ele tem a percepção de que ele não está gastando nada, embora isso esteja subjetivamente relacionado com os impostos que cada cidadão paga. Mas quando ele vai efetivamente a uma consulta do SUS, ele não desembolsa nenhum dinheiro no momento. Então, se você fizer um atendimento fantástico para esse paciente do SUS, a percepção dele de valor vai ser gigante, porque ele vai ter a sensação que gastou pouco e recebeu muito. Percebem? E aí você não pode perder a chance, porque eu te garanto, uma consulta bem feita no SUS vai te gerar uma reputação que a longo prazo vai te trazer, inclusive, mais pacientes para o seu consultório particular indiretamente. Percebam, você não pode usar o SUS para aliciar pacientes para ir para o seu consultório. Isso é ilegal. Mas um paciente bem tratado no SUS vai querer levar a mãe no seu consultório, porque ele vai ter a sensação subjetiva de um valor agregado muito alto. O paciente do convênio, ele sabe que a sua consulta vale de 50 a 100 reais e ele tem que ter a sensação subjetiva de que o que você ofereceu para ele vale muito mais do que 50 ou 100 reais. E o seu paciente particular, que vai pagar 200, 300 ou às vezes 1.000 reais, ele tem que ter a brilhante sensação de que o valor, que o problema solucionado tem um valor incrível. E assim ele tem a percepção de quanto ele pagou o custo pelo que ele recebeu. Percebem? Esse é o segundo C do marketing médico, o custo, a percepção de valor. Eu quero falar agora do terceiro P do marketing, que é a promoção. O médico ele não pode fazer promoção. Então eu quero trocar o terceiro P pelo terceiro C, de conhecimento.
como você vai se tornar conhecido, como o seu cliente vai saber que você tem uma ótima formação, uma ótima relação com de médico-paciente e como ele pode te encontrar. Normalmente, o paciente vai chegar ao seu nome pela indicação de algum amigo, pela indicação de algum parente, pelo seu nome na lista do convênio, ou por você ter atendido ele no hospital, ou o principal, quando outro colega especialista indica o seu nome. Você vai perceber que você está ganhando autoridade, está se tornando uma referência na sua cidade, quando os outros colegas começarem a indicar o seu nome. E quando você passar a atender os pais, os maridos, os parentes dos médicos. Este é o momento que você passa a ser conhecido na sua cidade. E o quarto P do marketing é a praça, que eu estou falando aqui, que é o quarto C do marketing médico, que é a sua clínica, o seu consultório. Então não adianta você ser um médico brilhante se a estrutura da sua clínica estiver caindo aos pedaços. Se a sua recepcionista, que é o seu cartão de visita, atender mal os pacientes. Então a praça é o local onde você está trabalhando. Percebam, se você está trabalhando numa estrutura que não te oferece condições, você é corresponsável por isso. E vão associar o seu atendimento às más condições de trabalho e da estrutura. Então quando a gente fala de marketing, não basta você ter capacidades ótimas, você ter carisma, você ter caráter, se a estrutura que você estiver oferecendo também não for boa. Acredite, o cliente vai reparar se a sua secretária está bem vestida, se a sua clínica tem revistas novas, se você tem ar-condicionado, se você tem estacionamento, a sua clínica faz parte do seu marketing. Este é o quarto C do marketing médico. Agora, para que servem esses 4 conceitos do Philip Kotler? Para entender que para você desenvolver uma grande estratégia de marketing, você precisa ter essa visão dos 4 Cs. Isso vai fazer com que você atinja um mercado maior, que você atinja um mercado mais específico que você quer, vai elevar o nível da sua marca, do seu nome e da sua clínica, vai garantir a satisfação do seu cliente, o relacionamento com o seu cliente no pós-consulta e, consequentemente, aumentar sua receita, aumentar suas agendas, aumentar sua reputação e o seu resultado comercial também. Ao longo desses 20 anos da minha carreira, eu tenho percebido que, mesmo que a gente atenda muitos pacientes com agendas lotadas, sempre teria a chance de atender um pouco mais. Mas aí eu percebo que alguns colegas têm uma agenda lotada e outros colegas não têm agenda lotada. São sempre muitos fatores, mas a presença no mundo online pode ser que faça muita diferença. Enquanto alguns colegas estão guerreando num oceano cheio de tubarões, com muitos concorrentes, nós percebemos que alguns nadam no oceano totalmente azul, como se não tivesse concorrência. Mas quem são esses? Primeiro, são aqueles que fazem o que ninguém quer fazer ou o que ninguém sabe fazer, ou que ninguém está disposto a fazer. E são aqueles também que se posicionam efetivamente nas mídias sociais como uma autoridade. Porque as pessoas querem ser atendidas por quem elas confiam, ou porque elas têm uma sensação subjetiva de confiança. E é isso, exatamente isso, que as mídias sociais, se forem trabalhadas de uma maneira ética e estratégica, pode fazer toda a diferença na sua carreira. Espero que você consiga perceber o quanto isso pode ser importante para impulsionar a sua carreira. Eu quero só colocar aqui uma coisa que eu li esses dias em relação à quantidade de médicos no Brasil. Parece que 2 a 3 médicos para cada 1000 habitantes. Agora, se você estiver numa grande capital, esse número chega a ser 5, quase 6 para cada 1000 habitantes. Em algumas regiões, por exemplo, do Maranhão, é menos de 1 médico por habitante. Então, a distribuição dos médicos no Brasil ela não é totalmente homogênea. E é por isso que faz total sentido você planejar estrategicamente a sua carreira. Onde você vai estar? Onde você vai estar disposto a abrir a sua própria clínica para nadar num oceano azul, com menos concorrência. E a partir do momento que você tomar essa decisão, o marketing digital pode te facilitar muito a vida em relação ao seu posicionamento no mercado. Nesses últimos anos nós temos organizado alguns eventos científicos aqui em São José dos Campos. Fizemos um simpósio de direito médico, fizemos um simpósio de medicina do esporte, organizamos um simpósio sobre inovação na saúde e com essa finalidade as mídias digitais são fantásticas para distribuir essa informação e para fazer a divulgação dos eventos.
Os eventos globais, nacionais ou estaduais são, sem dúvida nenhuma, muito importantes para a atualização. Mas para o efeito de se tornar uma referência, de você se impor como autoridade para a classe médica e para os clientes, para os pacientes, os eventos regionais são muito mais importantes. Nós vamos ter uma aula aqui só sobre como fazer um evento na sua cidade com custo zero, por exemplo. Eu quero dividir aqui com você dicas de gestão e de marketing. Mas para isso eu preciso entender o que te motiva, o que faz seu olho brilhar, levantar todo dia de manhã e sair às 7 horas e voltar às 8 da noite para casa. O que te motiva? E quero saber também aquilo que tira o seu sono. O que está te preocupando? Quais são suas inseguranças? Você está convicto de que direção sua carreira vai tomar? Deixa aqui embaixo seus comentários, vamos criar uma onda de conversa. E você que já tem uma carreira mais sólida, compartilhe aqui também a sua experiência. Colabore com os colegas mais jovens. Nos próximos meses nós vamos ter uma conversa todas as quintas-feiras às 8 da noite, conversando sobre exatamente isso, estratégias inteligentes de impulsionamento de carreira dos médicos. O público pode ser para você, que é médico, que está se formando ou acabando a sua especialização, ou para você que já é um médico com mais experiência, mas que está disposto a reinventar a sua carreira. Então, se é a primeira vez que você está assistindo esses vídeos, curta aqui nossa página, nos acompanhe nas mídias sociais, no YouTube, no Face, no Instagram. E em breve estaremos dando dicas práticas sobre o marketing digital, sobre o marketing de conteúdo, como criar a sua própria marca, como criar a marca da sua clínica, como criar um slogan que defina exatamente o como as pessoas vão se lembrar de você quando ouvirem o seu nome. Tá certo? Te vejo na próxima quinta. Um grande abraço.